vez, cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estaremos dando sequência hoje às ministrações que estarei fazendo sobre o Apocalipse. Semana passada, nós já ministramos uma parte do capítulo 1, dando uma panorâmica sobre o Apocalipse. Hoje nós iremos entrarmos já no propósito porque foi escrito o Apocalipse, que é a revelação da palavra de Deus, do Senhor Jesus, para as 7 igrejas, passando no decorrer da história e chegando também para os nossos tempos. Então, Apocalipse, capítulo 2, aleluia. Glória a Deus. Hoje teremos a ceia do Senhor, então vou tentar ser mais breve possível. Não é, pastora Deus? Quando eu falo assim, ela acha que eu vou dobrar o tempo. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Irmãos, interessante, hoje a série 2 dessa ministração, a série 1 já está lá no YouTube, você pode acompanhar. Interessante que esse capítulo aqui, ele esse texto que nós lemos aqui, esses versículos, para a igreja de Éfeso, termina dizendo que o vencedor comerá da árvore da vida. E quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, e Deus criou o paraíso, lá no paraíso, no jardim do Éden, ele colocou o quê? A árvore da vida, que era para que o homem comesse, se ele comesse ali da árvore da vida, ele viveria eternamente. Então, quando o pecado entrou na humanidade, Deus teve a preocupação de colocar lá um anjo
um querubim, para guardar o jardim, para que o homem não comesse desse fruto. Porque se ele comesse do fruto, né, da árvore da vida, mesmo no pecado, ele iria viver aqui na terra eternamente, mesmo no pecado. Então a gente chega aqui, nesse capítulo 2 de Apocalipse. Para você que chegou agora, estamos falando do capítulo 2 de Apocalipse. Irmãos, nós vimos que Jesus enviou o seu anjo, deu a revelação do Apocalipse para o apóstolo João, na ilha de Patmos. Essa ilha é uma ilha grega, lá tem um complexo de 12 ilhas, e a ilha de Patmos foi a escolhida por Deus para trazer essa revelação. Quando o apóstolo João, ou até mesmo o Império Domiciano, aliás, o imperador Domiciano e o Império Romano, achou que já tinha destruído tudo, né? Que já teria o domínio de tudo. Com João agora preso, lá na ilha de Patmos, abandonado, que lá só chega de navio, né? Tudo estaria exterminado. Aí Jesus vem e fala com João: João, não terminou a sua história, nem a história do Evangelho, ela está só começando. Então, quando tem algo que acontece na nossa vida que parece que é o fim, o Senhor começa tudo de novo, um novo. Deus tem um novo para você, sempre. Deus tem um novo para nós. Então, essa terra será exterminada, vai pegar fogo, os planetas serão destruídos, Deus fará novos céus e nova terra. Então, Deus sempre está fazendo o novo. O homem, quando entrou no pecado, Satanás pensou que teria vencido, teria chegado ao fim. Aí Deus providencia Jesus Cristo para morrer no lugar do homem e trazer o homem de volta, a humanidade de volta para ele. Então, o novo, Deus tem sempre o novo para nós. Então, irmãos, é tão maravilhoso aqui esse livro do Apocalipse e a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é eterna. Eu sempre costumo dizer que o ser humano, e aí tem muitas pessoas estudadas, mas apenas no intelecto, né? E ela quer interpretar o céu com coisas naturais, com conhecimento natural. O céu não é para ser interpretado com conhecimento natural. Você tem que ter uma revelação espiritual. Tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Tem que ter uma intimidade com Jesus. Senão ele não vai revelar. E a palavra vai dizer também para nós que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele vai revelar para aqueles que o temem. Então a gente não revela o nosso segredo para qualquer pessoa. A gente só revela o nosso segredo para alguém que a gente tem confiança. Não é assim? Então Deus também faz o mesmo conosco. Então, irmãos, aí sai da ilha de Patmos, ali a revelação de Jesus Cristo para o mundo. E ali a ilha de Patmos, na época não tinha ninguém morando. Mas hoje, lá no 2011 mais ou menos, já tinha mais de 3.000 pessoas. Hoje é ponto turístico, né? Essa região. Lá onde João ficou dentro de uma gruta, hoje é um mosteiro. Então, uma região muito explorada no turismo. Aí, a primeira carta que ele escreve é para Éfeso. E eu quero falar um pouquinho a respeito de Éfeso. Éfeso está na Ásia Menor e era considerado a capital da região, controlada pelo Império Romano, que quando a gente pensa em Ásia nos dias atuais, no continente asiático, nós pensamos em quem? Na China, Coreia do Norte, no Japão, e aí vai. Mas naquela época era
estava concentrado aí em Éfeso. Éfeso era a capital da região da Ásia Menor. Amém? Amém. Interessante que quando João recebe a revelação, a palavra ela é enviada para quem? Para o anjo da igreja. Não foi enviada para qualquer pessoa. Não foi enviado para a igreja. Foi enviado para o anjo. Por que o anjo? Porque o anjo é a autoridade. Tem gente aí no meio religioso que acha que esse anjo está lá protegendo, um anjo, um ser espiritual. Não. Anjo dirige igreja? Eu já falei anteriormente. Anjo não dirige igreja. Quem é que está dirigindo a igreja? Aqueles que foram constituídos pelos apóstolos. Então, cada igreja que era fundada, que era estabelecida, tinha um líder. Então, o Senhor está mandando a carta para o líder, para que o líder receba, ponha a sua vida em ordem, né, se não estiver, e passe o ensinamento para a igreja. Por que isso? Porque Deus é organizado, irmãos. Ele não trabalha de baixo para cima. Deus trabalha de cima para baixo. Então, Deus é a cabeça de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Essa é a hierarquia de Deus. Ninguém pode mudar isso. Pode surgir leis contrárias, tal, mas ninguém pode mudar. Tá? Então, esse é o princípio. Então, Deus, através do Espírito Santo, usa o apóstolo João, dá a revelação e envia a carta para o anjo da igreja de Éfeso. E as mais 6, no caso, foram 7 igrejas, os 7 anjos. Todo o texto que nós lemos aqui está escrito: escreve ao anjo da igreja. Amém? Então, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem intimidade, que tem vida, que tem testemunho com Deus, mexeu com ele, está mexendo com Jesus. Mexer com o servo de Deus que está andando na presença do Senhor, está mexendo com Jesus. Aqui o texto vai dizer, no capítulo 1, no último versículo, que as 7 estrelas são as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o texto aqui vai dizer, quando nós lemos o capítulo 2, que as estrelas são os líderes. Então, irmãos, Deus, ele trabalha em cima de hierarquia. Nada funciona fora da hierarquia. Seja no governo de Deus, seja no governo aqui terreno. O reino das trevas, o reino de Satanás, ele é organizado. Você veja que ele tem principados, ele tem dominadores, ele tem potestades, ele tem forças espirituais, ele tem cadeias hierárquicas. Então, quando um demônio vem agir numa pessoa, ou em uma região, ou em um acidente, ou em uma rua, ele vem por um comando, debaixo de uma hierarquia. E os anjos, o céu também trabalha assim. Deus tem o quê? Anjos, querubins, serafim, arcanjos. Ele tem toda uma hierarquia. Tem o exército dele. E o que impressiona, irmãos, é que quando vem um anjo do Senhor aqui, é tão poderoso que a pessoa já se dobra pensando que é Deus. Porque ele vem debaixo de uma autoridade, de uma graça. As pessoas estão aí nas igrejas e querendo viver de qualquer jeito, vivendo, imitando o mundo. Mas a igreja, ela é pura, a igreja de Cristo, ela é santa. É tanto que a palavra vai chamar igreja de Deus, não é igreja mundana, que vive pelo sistema mundano.
A igreja tem que ver o padrão que vai morar no céu. Mas ele já tem que começar a viver aqui na terra. Amém? Amém. Então aqui o texto vai dizer que quando há um declínio espiritual, irmãos, quando há um declínio espiritual na vida da pessoa, na vida da igreja, quando começa a apostasia, são características do fracasso de uma igreja que se acomoda ao erro, aceita falsos ensinos e adapta aos princípios mundanos. Então, quando a igreja ela entra em decadência espiritual, ela vai aceitar o quê? Tudo que o mundo oferece, todo o sistema. Então, ela passa a ser uma imitadora de tudo que ocorre no mundo, alegando que, através dessa imitação, ela vai ganhar alma para Jesus. Isso é uma falácia. Isso chama-se declínio espiritual. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para nós sermos santos. E o que é santo? Separado, santificado, consagrado para quem? Para um Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo, que é o dono da igreja. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, o Evangelho, ele é a mensagem original de Jesus, o Evangelho. É a mensagem que os apóstolos também receberam. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a autoridade suprema para a igreja, é o Evangelho. Então, quando nós lemos aqui esse capítulo 2, que a palavra de Deus está vinda para o anjo transmitir para a igreja, ele diz aqui no versículo 2, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Olha, tem na sua destra, o que é destra? Destra é mão, mão direita. Então, um pastor que honra a Deus, que faz a vontade de Deus, ele está nas mãos do Senhor. Pode se levantar quem for contra ele, vai cair. Se ele estiver ligado com Deus, vai fracassar. Quem se levantar vai sofrer. Então, ele está nas mãos de Jesus. Por que isso? Porque Jesus, ele anda, o texto está dizendo aqui, que ele anda no meio da sua igreja. Quando nós nos reunimos aqui, reunimos para quê? Para adorarmos a quem? A Jesus Cristo. Então, o centro da igreja não é o pastor, não é o músico, não é o obreiro. O centro da igreja chama-se Jesus Cristo. Então, dentro da igreja, nós temos funções que servimos ao reino de Deus. Por um chamado, por uma graça, por um dom que Deus nos dá. Então, ser um pastor é um chamado de Deus, não é um negócio, um comércio. Né? Tem gente aí no mundo que fala assim, olha, o pastor está ganhando bem, eu vou ser pastor também. Não é assim? Vem, seu miserável. Vem negociar com Jesus. Eu estou há 30 anos pregando o Evangelho. E nós temos o pão nosso de cada dia. Vem. Pensando que você vai ricar. Agora, existe os malandros da fé. Né? Então, existem os falsos. Existem os mercenários. Aí é diferente. Esses estarão já dentro do juízo de Deus e a condenação para ele não será nada fácil. Mas isso compete também a Deus executar. Amém? Eu não estou aqui para ser o juiz deles. Eu estou aqui para preservar a minha vida em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor, viver o Evangelho de Jesus Cristo e passar para a igreja de Cristo esse Evangelho verdadeiro. Amém? Então, Jesus, ele anda onde? No meio da igreja. E o texto aqui vai dizer, o versículo 2, irmãos, que ele diz, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então, a pessoa está na igreja e ele, quando sai, termina o culto, ele vai para a sua casa, ou para o seu trabalho, ou para a faculdade, para a escola, e lá ele começa a aprontar. Ele acha que ele veio aqui
se apresentou e agora ele está escondido do pastor e ele vai conseguir fazer o que ele quiser. O Senhor está dizendo, conheço as tuas obras. Então, aonde você for, aonde nós formos, o Senhor está nos vendo. E a Bíblia vai dizer aqui no Apocalipse, mais para frente, que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Vê tudo, conhece tudo. Irmãos, então, a igreja de Éfeso, o Senhor está mandando a carta para ela, dizendo assim, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui, o Senhor Jesus está fazendo um elogio à igreja. A igreja de Éfeso. Olha, vocês estão nessa parte aí, nas obras, vocês estão indo bem. Vocês também, o trabalho de vocês é maravilhoso. Vocês têm sido uma igreja que tem tido paciência. Irmãos, paciência é fruto do Espírito Santo. Então, nós precisamos termos paciência. Olha, tenha cuidado. Você, como servo de Deus, às vezes está passando por um problema, e aí o que acontece? Chega nas redes sociais e começa a descarregar indiretas. Eu, quando escrevo, não escrevo indireta, não. Quando eu escrevo para e penso, não escrevo indireta, não. Já estou mandando uma direta. Olha, se arrume. Entendeu? Irmãos, então não fique desabafando. Rede social não é lugar de você se desabafar. O Senhor conhece as tuas obras. Tenha cuidado. Eu conheço as tuas obras. Então, eu não posso estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. Agora, como nós temos o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz? Ele revela. Tem coisa de pessoa do outro lado. Por exemplo, quando vai morrer uma pessoa. Eu sei quando vai morrer uma pessoa. Quando tem alguém que está agindo de traição, de maldade, o Espírito Santo mostra para mim. Você entende? Porque isso é maravilhoso. Então não estamos aqui à toa. Tenha cuidado. E não é espírito de adivinhação, não. O espírito de adivinhação é do diabo. É diferente. O Espírito Santo, ele revela o profundo, o escondido e o oculto. O diabo, ele só fala daquilo que ele está vendo. Que houve uma manifestação daquela atitude, daquele ato. Então o Senhor está lá no meio da igreja, Jesus, acompanhando a igreja de Éfeso. E eles achando que estão abandonados. Aí o Senhor faz um relato aqui, vocês têm paciência, no meio de vocês tem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, mas vocês têm resistido a eles. Vocês têm sido fiel à minha palavra. Vocês têm me honrado e vocês não aceitam esse ensinamento, essa doutrina que está aí dentro. Que está vindo alguém querendo implantar dentro da igreja. Então, esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, vocês estão de parabéns porque vocês rejeitaram a doutrina deles, o ensino deles. E quem era esse ensino? Esse ensino tinha uma turma lá, que era a turma do Nicolaítas, que tem um acento no I, né? Nicolaítas. Essa turma dos Nicolaítas, o que é que eles faziam? Era uma doutrina que eles tinham recebido do Balaão. A doutrina do Balaão. O que era a doutrina do Balaão? Que a pessoa podia ser salva, podia estar na igreja, podia aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ela podia continuar também na imoralidade sexual. Irmãos, infelizmente, hoje tem muita coisa dentro da igreja assim. Eu estou falando da igreja de uma forma geral. Camarada vem para a igreja. Uma coisa é a pessoa vir para a igreja tatuada, toda tatuada. O corpo dela está todo tatuado. Então ele fez aquilo no tempo da ignorância. Não tinha entendimento.
espiritual. Outra coisa é o camarada estar dentro da igreja, aceitou Jesus, foi batizado, agora é uma nova criatura e agora eu vou fazer uma tatuagem da Anitta. Porque é a imitação do diabo, então vai fazer uma tatuagem do Tom Cruise. Vai fazer uma tatuagem do Tom Cruise. Olha, porque está escrito lá no Apocalipse que Jesus também na coxa dele, lá está escrito, em cima da roupa de Jesus, quando ele vier para reinar, irmãos, está escrito lá na coxa dele direito, na roupa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então tem gente usando esse texto para justificar a tatuagem dele depois de estar na igreja. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Tudo aquilo que não edifica, irmãos, tudo aquilo que é costume mundano. Olha, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e ele conduziu para Canaã, Canaã praticava barbaridades. Servia aos deuses, a Baal, Astarote, Arquemise e tantos outros. Então, a recomendação do Senhor foi, quando vocês entrarem lá, não imite os costumes deles. Entende? Então, tem líderes aí, não, faça uma tatuagem, rapaz, na testa logo, porque fica todo mundo vendo logo, entendeu? Arranca uma banda da orelha e fica só com a outra. E por lá, Jesus, o nome de Jesus, porque uma parte da sua orelha você já deu para Jesus. Então tem gente assim, não tem nada de errado nisso aí. Os ensinamentos, irmãos. Então é a prática mundana. Então vem para a igreja, um ritmo de música. O camarada, não, vamos colocar dentro da igreja a balada. E pega aí uma guitarra e põe aí esse negócio para tocar. Aí nós vimos que o ritmo do funk, por exemplo, ele é um ritmo, irmãos, que é de adoração, de invocação dos demônios lá na África. Veio da África para o Brasil. Então a pessoa está tocando aquela música. Por que tem crianças hoje perturbadas, tem adolescentes perturbados, se cortando, se mutilando? Por quê? Porque está ouvindo só e o metal, né? Tem umas bandas aí do metal, e aquilo está entrando na mente da pessoa e o diabo agindo. Daqui a pouco a pessoa, com 15 anos, 12 anos, já quer se matar. Então, instrumentos do diabo. Então, é o mundanismo. E o Senhor está vendo a igreja, está acompanhando a igreja. Se você quer servir a Jesus Cristo e você quer continuar imitando o mundo, você está no lugar errado. Completamente. Você será chamado para a prestação de contas. O juízo de Deus vai vir sobre a humanidade. Então, aquele que rejeita o ensinamento de Jesus verdadeiro, só tem uma coisa para ele, é lago de fogo. Onde está Satanás, será lançado Satanás, a besta e o falso profeta. Isso chama-se a trindade satânica. Então, a primeira carta é escrita a Éfeso e o Senhor faz no primeiro momento um elogio, mas depois o Senhor apresenta uma falha terrível da igreja de Éfeso. Qual era o problema na igreja de Éfeso? O Senhor vai dizer aqui no versículo 4, ele diz assim: eis que tenho, lembra-te, porém, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha, essas pessoas, elas começaram, sabe quando a pessoa aceita Jesus? Eu quero ganhar almas, eu vou evangelizar, eu vou contribuir com a obra de Deus, eu quero ver a igreja crescer. Aí depois ela começa a olhar o cabelo de um, a roupa do outro,
o sapato do outro, e começa o defeito do outro, e aquele fala demais, aquele fala de menos, e começa só a encontrar defeito. E o que vai acontecer com ela, com essa pessoa? Ela vai declinar espiritualmente. O diabo vai dizer assim: olha aí, o que você está fazendo na igreja? Na igreja só tem gente falsa. Só tem falso na igreja. Então já é uma estratégia para Satanás tirar a pessoa da presença de Deus, tirar da igreja. Porque por mais defeito que tem a igreja, irmão, não existe lugar melhor no mundo do que estar na igreja. Aqui você recebe a oração, e aqui eu estou falando de uma forma geral, o reino de Deus. Você recebe o acompanhamento, você recebe... Eu estou falando da igreja verdadeira de Cristo, né? Aqueles que estão lá na sua pompa e não quer saber das ovelhas, vai prestar conta a Deus também. Não sou eu que vou julgar ele. Eu estou falando aqui do princípio verdadeiro de Jesus. Então a igreja é um lugar para praticar o amor, a verdade, a sinceridade e viver o padrão do céu aqui na terra. Temos que ter cuidado, irmãos, tem lugares que estão fazendo caridade, mas não tem nada a ver com os princípios de Deus. Ué, e fazer caridade não é coisa de Deus? É coisa de Deus. Mas a pessoa está usando a caridade para poder prender a pessoa e continuar servindo a Satanás, aos demônios, ao mundo. Os irmãos estão entendendo a diferença? Aí o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Então, irmãos, esse amor aqui, as pessoas deixaram de praticar o primeiro amor, ou seja, a obediência a Jesus, a fidelidade a Jesus, o temor a Jesus, a esperança da vida eterna. E agora estão envolvidos com o mundo. E os nicolaítas estão se aproveitando, estão entrando para trazer o mundanismo para dentro da igreja. Irmãos, eu sirvo ao Senhor Jesus há 40 anos, para a glória de Deus. Sempre no temor e na obediência ao Senhor. Desde que conheci Jesus Cristo como Senhor Salvador. Estou há 30 anos pastoreando. O Evangelho não é lugar de enricar pastor. A igreja não é lugar para enricar pastor. A igreja tem que dar dignidade para o pastor, assim como todos os outros lugares. E foi Deus que estabeleceu dízimos, oferta, manutenção para a obra. Mas isso é tudo feito para a igreja. Então tenha cuidado. A sua salvação é o bem mais precioso que você tem. Não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu carro, sua propriedade. É a sua salvação. Porque no momento que o Senhor te chama, que te conhece, o que vai acontecer? Nada daqui nós levamos. Então tenha cuidado. Então a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus é que vai sendo estendida para nos abraçar, para nos acolhermos. E nós precisamos honrarmos isso. A igreja tinha deixado o primeiro amor. Deixou agora. E aí nós iremos estudarmos todas as igrejas. Cada igreja tinha um problema diferente. Então, nós estamos aqui no século 21. As igrejas, cada denominação, cada instituição tem os seus problemas individuais. Mas isso não significa dizer que a igreja não presta. Não significa dizer que a igreja está no caminho errado. Não significa dizer que não há salvação. Não. Nós precisamos vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Senhor está dando uma chance para a igreja de Éfeso. Se arrependa. E volte ao primeiro amor. Uma das coisas, irmãos, que o diabo mais ataca na igreja é as finanças. Por quê? Eu vi um satanista aí, em um vídeo, que é chefe aí
de uma religião, ele foi para Paris. Chegou lá numa loja famosa aí, Zafira, sei lá, em Paris. É um lugar bem pomposo, é só para gente da grana. O camarada chegou lá, comprou um chinelo, comprou uma bermuda, uma camiseta e um óculos. Você tem ideia quanto ele pagou nisso? Só para se exibir naquele dia, só a bermuda dele custou 25 mil reais. Você tem uma ideia? Eu acredito que no total ele deve ter gastado uns 80 a 100 mil. Só a bermuda, 25 mil. Mas esse próprio indivíduo vai para as redes sociais esculhambar com a igreja, com o pastor. Você está entendendo? Quer dizer, o dinheiro pode estar na mão de Satanás, mas o dinheiro não pode estar na mão do servo de Deus, da igreja. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. A riqueza pertence a Deus. A sabedoria pertence a Ele. O poder pertence a Ele. E Ele dá isso para os seus filhos. Gozar dos benefícios. Eu estou falando da prosperidade de Deus para a igreja. A pessoa está na igreja, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um cientista, pode ser um empresário. Então a bênção de Deus tem que estar sobre as pessoas na igreja. Amém, irmãos? Então quando você ficar rico, se lembre de mim. Então tenha cuidado. Então quando a igreja não se arrepende, vai vir o quê? Juízo de Deus. Ela vai ser removida. O castiçal aqui será removido. Você será removido da igreja. Porque a igreja ela tem que praticar a santidade, o temor a Deus, a obediência, a comunhão. E aqui a mensagem é: ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ia comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Aleluia. Ou seja, viver eternamente na presença do Senhor. Irmãos, eu vi alguém dizendo aí recentemente, dizendo assim, um pregador famoso. Quando eu falo famoso, não é porque tem dinheiro, não. É famoso porque ele se tornou conhecido por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa não confunda a fama com o dinheiro. E eu sempre estou me referindo em relação ao pastor. Né? Ele disse o seguinte, vê se eu consigo lembrar aqui a frase que ele falou. Esqueci, mas eu vou voltar. Então, dando prosseguimento aqui, irmãos, temos que ter cuidado. Deus, ele abomina qualquer ensinamento herético. Tudo aquilo que vem de encontro à sua palavra, ele abomina. Ele não aceita jamais ser pregado o evangelho para a igreja e a pessoa está vivendo na devassidão. Então, aquele que prega o evangelho tem que viver do evangelho, é princípio de Deus. E tem que viver também o evangelho. Viver do evangelho é aquele que está exclusivo para a obra de Deus. E viver o evangelho é aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tem que andar com ele. Amém? Amém. Ao vencedor, aí eu fazia umas observações aqui, aí ele diz, ao que vencer. Ou seja, o vencedor, é uma palavra grega, nikon, é aquele que, mediante a graça de Deus recebida através da fé em Cristo, experimentou um novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Então, o vencedor, irmãos, é aquele que vai receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele permanece sendo fiel, obediente ao Senhor, e ele vence o pecado, ele vence o mundo, o sistema, e ele vence a Satanás. Então, o vencedor é esse que vai até o final, indo de encontro ao pecado, de encontro ao sistema mundano e de encontro aos princípios de Satanás. Amém? De encontro ao reino das trevas. Então, esse é o vencedor. Não é aquela pessoa que vem na igreja, dança, pula, faz um teatro, canta e vai embora
e está tudo bacana. Não, é o que permanece até o fim, ou até a volta de Jesus, ou até Jesus chamar ele. Porque às vezes nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, ele pode chamar a gente individualmente. E esse momento que ele nos chama, que nós temos que estarmos preparados, servindo a ele, adorando a ele de verdade. Então, o vencedor é aquele também que permanece fiel a Cristo até o fim. O vencedor é aquele que aceita somente o padrão de Deus para a vida cristã revelada na sua santa palavra. Então, o vencedor é aquele que tem a Bíblia Sagrada como a sua regra de fé e prática, e vai até o final. Eu não estou falando que nós temos que obedecermos à Constituição do país. Cada país tem a sua Constituição. A Constituição do país tem que ser obedecida, desde quando ela não contrarie a palavra de Deus. Então, quando uma lei é feita, que ela vem de encontro aos princípios de Deus, essa lei não pode ser obedecida. A igreja não pode obedecer uma lei dessa, que contraria o céu, que contraria Deus, que contraria os princípios de Deus. E o que vai acontecer com essa pessoa? Pode ser presa, ela pode ser morta, mas por fidelidade a Deus e obediência a Deus, ela permanece fiel. Amém? Ela não se intimida. Tá? Então, por que isso? Porque dentro de um sistema político, partidário, dentro de um congresso, tem pessoas que servem a Deus e tem pessoas que servem a Satanás. Então, quem está lá dentro do congresso e serve a Satanás, ele vai buscar leis para quê? Para proteger os interesses do reino das trevas. Então, por isso que é um combate, irmãos. Temos que ter cuidado. O vencedor comerá da árvore da vida. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É quando haverá o julgamento e todos que rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que rejeitaram a sua santa palavra, vão ser lançados no lago de fogo. Então o inferno, que muitos... Tem pastor aí hoje dizendo que não existe inferno, não, que inferno é circunstâncias. Camarada que antes pregava dizendo que existe o inferno, agora ele está dizendo que já não existe mais o inferno. E tem muita gente sendo influenciada por essas pregações. Aí vão estudar o grego, o hebraico, dizer, não, é que inferno não está escrito inferno na Bíblia, está escrito sim. Aí, não, Tártaro não é inferno, Sheena não é inferno, sepultura não é inferno. E vão usando argumentos. E abismo é o quê? Abismo. A Bíblia vai dizer que será lançado no abismo. Tem anjos, irmãos, que recebeu ordem do Senhor, que está guardando os 4 cantos da terra. Tem 4 anjos aguardando ordem do Senhor para jogar o juízo de Deus aqui sobre a terra. A gente vai ver isso aí no decorrer do estudo da palavra. Então tem que ter cuidado. Então será lançado no lago. A segunda morte é a pessoa ser lançado, o espírito dela, no lago de fogo. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Olha, se o inferno já é lugar de tormento, Jesus declarou isso, lugar de tormento eterno. Tormento eterno. E a pessoa acha que o inferno é a sepultura, que o inferno é a penitenciária, que o inferno é um probleminha que ela está passando. Lugar de tormento eterno. Então, a segunda morte será lançado dentro do lago de fogo. Satanás, a besta, o falso profeta e todos que rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e todos aqueles que receberam o sinal da besta na testa ou na mão. Que é uma outra coisa que a gente vai estudar ainda para frente. Os que receberam, porque quando a pessoa recebe o sinal da besta, ela está fazendo uma aliança com Satanás. Porque primeiro vem o anticristo para reinar, com todos os poderes dados por Satanás. Então, quem aceitar o sinal da besta, o sinal dela na mão direita ou na testa, esse também já vai para a segunda morte, ser lançado no lago de fogo. Os irmãos estão aqui ainda? Então, o vencedor receberá um novo nome no céu.
Você, quando chegar na eternidade com Jesus, nós iremos receber um novo nome, irmãos, que só você fica sabendo. Irmãos, tem os mistérios de Deus. Eu estou estudando agora sobre o olho. Irmãos, o olho é uma coisa tão extraordinária. É uma coisa tão extraordinária. O olho, como Deus fez. Né? Não vou dar aula sobre o olho agora, mas é só para você entender uma coisinha que a gente às vezes não dá muito valor. O olho ele é composto de 90% de água. Então, irmãos, é uma coisa tão extraordinária o olho. A Bíblia vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terás luz. Olha, interessante, né? Então, irmãos, quando a gente vai almoçar, vai jantar, vai comer alguma coisa, como é que a gente deseja aquilo? Pelos olhos. Quando Eva estava lá no jardim do Éden, andando, não tinha problema nenhum. E o fruto do conhecimento do bem está lá. Não tinha despertamento nenhum. Mas Satanás chegou e disse, olha lá. Aí ela despertou, ela olhou. E ele disse, não foi assim que Deus disse, ele distorceu a palavra. Então o falso profeta, os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles vão sempre distorcer a palavra para beneficiar ele. Então quando Eva olhou, ela desejou. Então o pecado entrou através dos olhos. Então, é por isso que o nosso corpo, irmãos, ele tem que ser santificado ao Senhor. Os nossos olhos têm que ser santificados ao Senhor. Os nossos ouvidos têm que ser santificados ao Senhor. A nossa veste tem que ser santificada ao Senhor. Nossas palavras, nosso comportamento, nosso caminhar. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo pertence ao Senhor. Então, se o nosso corpo pertence ao Senhor, como é que você quer fazer qualquer coisa do seu corpo? Não, eu sou independente, eu faço o que eu quiser. Vai vir juízo de Deus para você. Você entende? Porque Deus não obriga ninguém a nada. Ele dá instrução. Assim como eu estou fazendo aqui da parte do Senhor pela sua palavra. Amém? Então, nós receberemos um novo nome. Então, os mistérios de Deus, irmãos, o ser humano, o cientista, não pode revelar. Que são coisas espirituais. Coisas espirituais, só quem é espiritual é que vai ter discernimento. Quando Deus deu o Apocalipse, ele deu para qualquer um? Não, ele deu para o apóstolo João. Entende? Tinha intimidade com ele, andava com ele, era fiel, era testemunha de Jesus, fiel, entende? Estava disposto a morrer por Jesus Cristo. Não é qualquer um. Então, quando Deus nos dá uma missão, ele não dá uma missão a qualquer um. Ele dá àquele que é fiel. Então, o vencedor, seu nome não será removido do livro da vida. O nosso nome, irmãos, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor Salvador, ele está escrito no livro da vida. Então tem um livro, por que chama livro da vida? Porque desde o momento que você foi gerado no útero da sua mãe, os seus dias já estão contados pelo Senhor. Salmo 139 está escrito. Versículo 19, se não estiver equivocado, vai mostrar isso. Então, a nossa vida todinha ela está escrita no livro. Não pense que Deus, quando fizer o julgamento, vai ser assim à toa. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Tem o comando de tudo. O bicho estava falando aqui há pouco instante a respeito da areia na praia. Eu nem tinha prestado atenção a respeito da areia em termos de lama, né? Você vê o micro-organismo. Deus coloca areia na praia e não colocou barro na praia. Interessante, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso aí. É diferente. Quem estabeleceu isso? Deus. Por que o mar vem em toda velocidade nas ondas e chega ali e ele para? Porque existe uma lei física. Existem leis espirituais, leis físicas, leis morais, leis naturais. Qualquer lei que é quebrada, a pessoa vai sofrer. Por que o mundo hoje está aí com Greenpeace e quer defender a Amazônia? Porque tem petróleo, porque tem ouro, porque tem tanta coisa, tem tanta riqueza e tantos outros lugares. Por quê? Não é porque são bonzinhos. O homem passou a vida toda destruindo as matas
chamada Mata Ciliares, que fica nos rios. Manguezais foram destruídos. Aracaju mesmo é uma cidade, derrubaram todos os manguezais, né? Onde ficam os caranguejos. Aquelas plantas, elas protegem a água quando ela vem. Interessante. Tudo isso Deus criou. Então, aí por isso quando acontece a enchente em Aracaju, vira uma bagunça terrível. Não é assim, Wilson? Vira uma bagunça porque a cidade é baixa. Ela está... Interessante, irmãos, que Aracaju está acima do nível do mar. E acontece isso. Você chega lá no bairro chamado Santo Antônio, que é onde nasceu Aracaju, você olha, você vê o mar. Aí você vê que o mar está acima, lá do bairro de Santo Antônio, que é na região alta. Mas, na realidade, ela está abaixo do nível do mar. E o mar não avança, não engola a cidade, o estado. Olha o controle de Deus. Você entende? Então, as maravilhas de Deus. Então, o vencedor será para sempre filho de Deus. Amém? O vencedor será para sempre filho de Deus. E aí, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz. Não está dizendo, ouça o que diz o cientista. Não, ouça o que o Espírito. Irmãos, e hoje nós somos presenteados por Deus. Vou finalizar. Nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo não é uma terceira categoria da Trindade, não, irmãos. O Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo precisa ser adorado, precisa ser louvado, precisa ser glorificado por nós como igreja. Porque quem nos dá os dons espirituais? Quem é? Concluindo, quem nos dá os dons espirituais é o Espírito Santo. Quem deu o Espírito Santo para nós? Jesus, porque ele disse que não nos deixaria órfãos. Enviaria o Espírito Santo. Então, concluindo, o segredo da sua vitória é a morte expiatória de Jesus Cristo. Então, o segredo da nossa vitória é a morte expiatória. Jesus morreu em nosso lugar. Esse é o segredo da nossa vitória. E o seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo, o seu testemunho individual, como testemunha de Jesus, né? Como fiel acerca de Jesus, sua perseverança no amor de Cristo até a morte. Então, a gente tem que perseverar servindo a Jesus, mesmo que alguém não valorize a gente. O maior problema com gente na igreja, irmãos, é que às vezes a pessoa quer ser aplaudida. Ela quer ser reconhecida. Não espere isso não, irmãos. Venha para a igreja de Jesus, de uma forma geral, para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Quem estiver imitando a Jesus, você imita ele. Quem não estiver, você sai fora. Você entende? Então, permanecemos fiéis até a morte. E a questão é, irmãos, ou vencemos ou somos vencidos. Ou nós vencemos, que nós temos que vencermos quem? O pecado, o mundo e Satanás. Ou nós vencemos ou somos vencidos. Não há grupo neutro nisso aí. Ou é céu ou é lago de fogo. A escolha é de cada um. Que Deus te abençoe, te guarde, e que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você sirva a Ele com verdade. Shalom Adonai.